Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou Fairy Tail, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Fast Story. Links na descrição do vídeo. Poder Ancestral, um conto de uma nova tempestade. Capítulo 6, Trabalho de Pedra Negra. No trem rumo a Magnólia. Os cliques constantes das rodas da locomotiva correndo ao longo dos trilhos de aço ricocheteavam nas paredes da cabine, tornando-se algo semelhante a um metrônomo no vagão silencioso. O olhar de Naruto descansou sobre a paisagem ondulante, um olhar pensativo sendo usado em suas feições. No curto espaço de tempo que ele esteve aqui, Naruto passou a entender a natureza de Fiore e estava profundamente ciente das vastas diferenças entre a de Arlan e seu antigo mundo. Nas últimas décadas, Fiore não passou pelos horrores e tragédias da guerra. Cidades e vilas prosperaram em todo o continente, com a maioria da população composta por cidadãos vivendo suas vidas em paz e prosperidade. Não houve conflitos entre os diferentes territórios de Fiore, pois todo o continente se uniu sob uma única bandeira. É verdade que ainda havia criminosos e alguns monstros aqui e ali, mas que significado eles tinham em comparação com as guerras sangrentas entre 5 grandes países que compreendiam a maior parte, se não a totalidade de um continente onde traições e enganos geralmente resultavam em incontáveis atrocidades contra a humanidade? Aconteceu praticamente todos os dias da semana? A confusa contradição interna que Naruto tinha era se seu papel neste mundo era realmente necessário. Não seu papel como Naruto, o simples garoto propaganda de incrível e chutador, mas seu papel para o que ele foi treinado para ser. Seu papel que lhe foi confiado como um shinobi. O mundo dos magos foi abençoado por ignorar os ideais e metodologias dos shinobi. Experimentação humana, tráfico, círculos secretos subterrâneos ou até mesmo os programas de Jinchuriki eram todos exemplos que Naruto poderia listar de cabeça. Engano, traição, ganância, ira e ódio eram os pecados dos shinobi de antigamente. Mesmo que seu jeito shinobi fosse diferente do de seus predecessores, como os anciãos de Konoha e Danzo, Naruto sabia que isso não mudava o fato de que em suas raízes ele ainda era um shinobi cujos modos eram o oposto dos magos de Fiore. Ele empreendeu inúmeras missões de espionagem, infiltração e até mesmo assassinato em seu mandato como soldado de Konoha. Embora seus alvos fossem geralmente atribuídos por Tsunade devido a eles serem ameaças altamente perigosas para a vila, Naruto tinha visto em primeira mão Shinobi como seu padrinho e ex-professor Jiraiya eliminar eficientemente os alvos encontrados através de sua rede de espionagem, uma das primeiras lições que ele aprendeu em seu treinamento. Viagem com a tenra-idade de 13 anos. O homem que ama a paz nunca se divertiu com o ato, mas só conseguiu fazê-lo com o conhecimento de que estava protegendo sua casa e os incontáveis futuros reis. Para que serviriam essas práticas em um país pacífico como este? Esta resposta foi simples. Eles não salvariam ninguém, apenas condenariam outro mundo a um ciclo interminável de dor. Naruto pensou muito sobre sua conversa final com Agoromo e seus pais. As palavras que eles falaram foram gravadas nos cantos de sua mente, lançando ondulações como uma rocha quebrando a superfície da água. Kurama. O que foi, Naruto? O sorriso de segurança que cruzou o rosto de Naruto sabendo que ele tinha um dos, se não o melhor, parceiros para contar, falava muito de sua confiança e respeito pelo todo-poderoso chakra encarnado. Está realmente tudo bem? Deixar de lado o legado do nosso velho mundo. Sinto que estou mentindo para Mira e os outros porque nenhum deles realmente sabe quem eu sou ou o que fiz. Eles nunca viveu em um mundo como o nosso ou já teve que tomar as decisões que tivemos que tomar. Houve uma breve pausa de silêncio e durante aquela calmaria momentânea, Naruto fechou os olhos e se viu no prado vibrante de sua paisagem mental, sentado ao lado das enormes ancas de Kurama. A raposa ficou em silêncio, mas os movimentos ondulantes de suas 9 caudas serviram para mostrar a consideração que o Kyuubi deu à pergunta de seu amigo íntimo. As profundas esferas de rubi da besta sagrada brilharam com o pensamento, valendo-se dos séculos de sabedoria que acumularam. Ser um shinobi é tão importante para você. Um solitário olho vermelho de Kurama olhou para baixo, para o humano perturbado ao lado dele. Os lábios de Naruto se estreitaram em uma carranca angustiada, o interior de sua boca parecendo seco e sem gosto. É só, eu não quero deixar de lado os laços que fiz com todos em casa. Tudo que aprendi com Ero Sennin, Kakashi-sensei, Iruka-sensei e Tsunade Baashan e todos que conheci foi tudo porque eu me tornei um shinobi.
Se eu não tivesse me tornado um shinobi, não teria conhecido todas aquelas pessoas incríveis. Um sorriso inevitável apareceu no rosto peludo de Kurama enquanto uma gargalhada ressoava em seu peito chamando a atenção do adolescente de bigodes. Naruto, posso te dizer uma coisa? Vendo o olhar um tanto expectante e esperançoso do loiro, Kurama sentiu grande prazer em suas próximas palavras. Você é o pior shinobi que já conheci. Na verdade, acho que você é o pior shinobi que já existiu na história das nações elementais. Naruto balbuciou antes que um vermelho indignado colorisse seu rosto como um termômetro prestes a estourar. Antes que ele pudesse responder, uma cauda colossal acariciou sua cabeça com a gentileza de uma corça. Naruto, você pode ter me ajudado a superar minha raiva e ódio, mas isso não significa que eu esqueci como sua espécie tratou meus irmãos e eu. Mas eu não terminei, então deixe-me. Kurama falou rispidamente, silenciando um loiro levemente irritado. Kurama suspirou com uma pesada amargura em seu tom. Todos nós, Shukaku, Matatabi, Izobu, Sengoku, Koku, Saiken, Shomei, Gyuki e eu testemunhamos a dor causada pelo shinobi. Fomos todos capturados um a um, separados e trocados como simples peças em um jogo jogado pelos Kage, tratados como armas irracionais destinadas a serem utilizadas para o bem maior de suas aldeias. Vimos incontáveis indivíduos talentosos e esperançosos que poderiam ter mudado centenas de nações terem suas vidas arruinadas simplesmente por causa do egoísmo de seus líderes shinobi. Muitos deles culparam meus irmãos por seu sofrimento, enquanto poucos decidiram carregar o fardo e se resignar ao inferno conosco. Naruto escutou com admiração silenciosa. Nunca Kurama havia falado ou compartilhado seus pensamentos e sentimentos em um nível como este. Não era algo que ele esperava, dado quão furtiva a raposa era em assuntos como este. Embora você possa ter mudado a vida e a mente de centenas de milhares de humanos, isso nunca mudará o fato de que foi sua própria ganância, ódio e egoísmo como shinobi que trouxe o pior pesadelo do velho para a vida em primeiro lugar. Não é que eu não possa reconhecê-lo como um shinobi, Naruto. É o fato de que não irei e me recuso a reconhecê-lo como um shinobi. Endireitando suas costas enquanto se elevava sobre Naruto com graça divina e majestade, os lábios de Kurama se esticaram em um sorriso cheio de orgulho e poder, um sorriso condizente com um ser celestial como ele. Para meus irmãos e eu, não escolhemos respeitar e reconhecer Uzumaki Naruto, o shinobi. Não, todos nós 9 e meu pai escolhemos reconhecer Uzumaki Naruto, o herói. Mesmo que ele abandonasse seus deveres como shinobi, nossas mentes não mudariam. Mesmo que este mundo rejeite, eu ainda estarei lá como seu amigo. Este é o Naruto que seguirei até o fim da minha existência, não importa o que aconteça. O sorriso alegre no rosto de Naruto não poderia retratar sua felicidade em sua totalidade enquanto ele enxugava as bordas de seus olhos com a manga de sua capa. Kurama realmente foi o melhor. Você está chorando? Naruto piscou uma vez. Ele piscou 2 vezes, seus ouvidos finalmente começando a funcionar corretamente. Ele gaguejou enquanto rapidamente despertou para a realidade com um olhar ardente abrindo um buraco em Kurama. O quê? Claro que não! Kurama franziu a testa descontente, seus lábios se curvaram em total desgosto. Saia! Não preciso que você contamine minha casa. Sem nem mesmo um aviso, Naruto foi golpeado com uma das caudas de Kurama, acabando com qualquer resposta que o adolescente teria dado enquanto simultaneamente chutava Naruto para fora de sua própria mente. O sorriso arrogante de Kurama permaneceu enquanto ele falava uma última vez enquanto a forma voadora de Naruto começava a desaparecer dos recessos de sua própria mente. Qualquer que seja a decisão que você tomar, eu lhe darei todo o meu apoio. Você, mais do que ninguém, merece viver sem as expectativas e o egoísmo dos outros. Forçosamente chutado para fora de sua própria cabeça, os olhos de Naruto se abriram encontrando-se novamente com a mesa do outro lado da almofada vermelha vinho. Pedaço de merda peludo! Ele murmurou baixinho com um sorriso. Naruto suspirou reajustando sua posição para ficar confortável pelo restante da viagem antes que o peso em seu ombro se tornasse ainda mais aparente. Além dos estalos consistentes do trem, a soneca abafada de uma pessoa era o único outro som que impedia o silêncio total. Olhos fechados enquanto ela descansava a cabeça contra o ombro confortável da pessoa ao lado dela, a respiração suave de Mirajane era serena e pacífica enquanto sua bochecha pressionava contra o tecido confortável da capa preta forrada de vermelho de Naruto usada sobre sua jaqueta laranja com zíper. Ela se sentia aquecida,
como se um confortável cobertor de segurança a envolvesse pela primeira vez em anos. Infelizmente, ela sentiu que estava começando a acordar quando recuperou a consciência. Piscando para afastar a névoa turva de sua visão, Mirajane suavemente bocejou, esticando seus braços doloridos antes de envolvê-los em torno de seu travesseiro mais uma vez enquanto se preparava para retornar à terra dos sonhos. Seus olhos se abriram prontamente. Ela não trouxe um travesseiro com ela neste pedido. Olhos azul celeste gradualmente se voltaram para o objeto que definitivamente não era um travesseiro, mas sim um braço. O par de esferas continuou sua jornada para cima até que travaram olhares com os olhos cerúleos abertos e totalmente despertos da mais recente edição de Fairy Tail, exibindo seu sorriso mais provocador com força total. Durma bem. Com uma calma deliberada e estranha, Mirajane soltou o braço da loira de seu aperto, suas características faciais fazendo um trabalho altamente louvável de não trair sua humilhação interna, apesar do calor que ela podia sentir em suas bochechas. Conte para qualquer um, e eu vou espalhar todos os tipos de boatos sobre você. Ela calmamente olhou. Ah, então não posso mostrar a ninguém essas fotos fofas que tirei. Em um momento Naruto estava sentado em sua cadeira normalmente, e no próximo ele encontrou Mirajane bem em cima dele, as mãos segurando a gola de sua camisa enquanto o joelho dela empurrava para baixo no estômago do shinobi. As bochechas pálidas da jovem estavam em chamas em um rubor mal contido. Entregue-os. Agora. O sorriso de Naruto pareceu aumentar enquanto ele levantava as mãos em sinal de rendição, apesar da crescente pressão em seu estômago. Você percebe que até hoje eu não podia nem pagar uma pousada barata ou comprar minha própria comida. Muito menos uma câmera de todas as coisas. Houve uma pausa momentânea de silêncio. Também você poderia sair? Você está meio que deixando uma cicatriz em uma criança e sua mãe com o quão ousado você está sendo. Mirajane seguiu o dedo de Naruto em direção à porta da cabana, onde uma mãe corada e de olhos arregalados rapidamente cobriu os olhos de seu filho antes de conduzi-lo apressadamente de volta para a cabana anterior, o tempo todo murmurando algo sobre adolescentes sem vergonha hoje em dia. Desta vez, Mirajane não conseguiu esconder seu constrangimento ao perceber que ela estava efetivamente sobre Naruto. Enquanto suas bochechas coravam em um tom desconfortável de carmesim, ela voltou para sua posição sentada anterior com as mãos colocadas corretamente em seu colo, exceto desta vez no assento oposto. Idiota! Naruto riu bem-humorado, o sorriso aberto como o de uma raposa. Então, como você está se sentindo? Mira olhou para Naruto com o canto do olho antes de bufar e redirecionar seu olhar para fora da janela. Os lábios de Naruto estavam virados para cima e confusos antes de um suspiro escapar deles. Com um dedo solitário, o shinobi cutucou levemente o lado do mago, ganhando um grito de surpresa seguido por uma leve careta. Você ainda está muito dolorido de mais cedo, não é? Mirajane deu ao shinobi um olhar de soslaio antes de seu olhar cair para baixo, acenando com a cabeça enquanto olhava para as palmas de suas mãos trêmulas. Para ser honesto, parece que fui atropelado por um caminhão, ela respondeu com um sorriso irônico. Acho que nunca senti uma fadiga tão ruim. Naruto não pôde resistir ao sorriso malicioso que apareceu em suas feições. Você vai ter que se acostumar com isso. O que você está sentindo agora é apenas uma pequena amostra da dor que passei na minha adolescência. A expressão de irritação de Mirajane mudou rapidamente para uma confusão de coruja. Você está falando sério? Eu mal consigo mover meus braços. Para que você estava treinando tanto? Foi para resgatar. O comportamento vulpino travesso de Naruto caiu tão rapidamente quanto ele percebeu seu deslize. No ambiente confortável, ele havia esquecido seu lugar por um breve momento. Este era Fiore, um país de paz, não um de shinobi. A missão tinha sinal verde para ser cumprida por qualquer meio necessário no momento, o que significa que eles receberam a mais alta das liberdades quando se tratava do objetivo. Simplificando, eles foram autorizados a remover qualquer obstáculo que impedisse sua missão, estivesse vivo ou morto. No final, todos eles acabaram com ferimentos críticos com ele quase sendo morto, mal conseguindo sobreviver graças a Kurama. Desculpe, você não precisa me dizer se é muito pessoal para você. Mirajane rapidamente corrigiu notando a repentina relutância e hesitação de Naruto. O mago Takeover não queria se intrometer no passado do garoto estranho, mas gentil, se fosse muito doloroso falar sobre isso. Na Fairy Tail, todos tinham suas próprias provações e tribulações, mas a escolha era deles quando desejavam falar sobre eles. Naruto permaneceu taciturno enquanto pesava internamente suas opções.
Ele deveria compartilhar uma parte real de seu passado? Como Mira reagiria? Ela ficaria com medo? Com nojo? O Jinchuriki mordeu o interior de sua bochecha antes de decidir fazer a coisa certa. Tomar o caminho mais difícil nunca foi fácil. É por isso que não foi chamado de saída fácil. Além disso, Uzumaki nunca escolheu o caminho mais fácil. Ele não achava que Mira era o tipo de pessoa que ficaria totalmente enojada com algo assim, então o mínimo que ele podia fazer era acreditar nela. Não, tudo bem. Naruto suspirou após uma deliberação silenciosa. Se fosse ele sabia que preferia ser ferido com uma verdade do que ser consolado com uma mentira. Escute, você se lembra da pessoa de quem falei na frente do túmulo de Lisana? Mirajane, ainda um pouco surpresa com a decisão de Naruto, lentamente acenou com a cabeça lembrando-se da conversa que tiveram naquela época, sua mente lembrando de cada detalhe. Você falou sobre um amigo próximo que se perdeu depois de perder a família, certo? Sim, isso mesmo. O nome dele era Uchiha Sasuke, meu rival e amigo, e ele era a razão de eu ter me esforçado ao máximo toda vez que treinava. Uchiha? Mira repetiu o teste da palavra estrangeira com hesitação. Eu não quero ser rude, mas é um nome meio estranho, não é? Um pequeno sorriso apareceu nos lábios de Naruto enquanto ele ria em concordância. Uchiha era apenas seu sobrenome. De onde eu venho, normalmente nos apresentamos com nossos sobrenomes primeiro e nossos nomes de batismo depois. O rosto de Mirajane se contorceu em pensamento enquanto ela se lembrava de seu primeiro encontro algumas semanas atrás. Mas, você não se apresentou a nós com seu primeiro nome quando nos conhecemos? Na verdade, fiz isso depois de descobrir quem eram você e Elfman, perguntando pela cidade enquanto vocês dormiam. A maioria das pessoas com quem conversei deu o primeiro nome primeiro e o sobrenome depois, então pensei em tentar fazer isso. O mesmo. Tem sido um pouco difícil devido a alguns velhos hábitos, então decidi fazer o que me apetecer. Mirajane riu educadamente nas costas de sua mão. Entendo, isso é típico de você. Desculpe por interrompê-lo. Sem problemas, eu realmente não me importo. Naruto acenou. Sasuke era basicamente meu rival, por assim dizer, e nós dois lutamos por nossa aldeia até que ele fugiu. Naquela época, ele estava procurando poder para se vingar de uma certa pessoa. Meu treinamento naquela época era trazê-lo de volta e manter uma promessa que eu feito. Percebendo a nota um tanto sombria na resposta cansada de Naruto, Mirajane sentiu uma crescente sensação de inquietação dentro de seu estômago vendo o tipicamente exuberante loiro quase melancólico. Lembro que você disse que Sasuke queria vingança, mas o que poderia levá-lo a abandonar seus amigos assim? Naruto suspirou, memórias espontâneas do passado piscando diante de seus olhos como uma série de painéis. Com o coração pesado e cansado, sua mão se ergueu para apoiar o queixo enquanto ele olhava pela janela, seus olhos azuis se perdendo nas vívidas colinas e florestas. Como se refletisse a transição dentro de sua mente, a visão brilhante da paisagem verdejante de Fiore desapareceu em uma escuridão profunda quando o trem entrou em um túnel na encosta da montanha afogando o interior da cabine na escuridão. Ao fundo, um anúncio no interfone do trem informava aos convidados que o trem estaria diminuindo sua velocidade para reduzir o risco de descarrilamento sob a montanha. Embora a informação caísse em ouvidos surdos pertencentes a duas pessoas, uma encantada em ouvir uma história e a segunda em contá-la. Uma série de luzes alaranjadas alinhadas nas paredes do túnel lançavam um quadrado laranja sobre o rosto de Naruto que alternava entre preto e brilhante conforme o trem passava por cada luz que adornava a parede. A pessoa que ele estava perseguindo era seu irmão, responsável por matar todo o clã, ele respondeu sem gosto. Eram esses momentos de reflexão que causavam uma cicatriz invisível há muito curada pela longevidade do Kyuubi em seu peito, a dor lancinante de um raio esfaqueando as células da pele como agulhas. O que? Naruto cruzou as mãos enquanto descansava o queixo sobre elas. Ele não precisava enfrentar Mirajane para ver a genuína expressão de horror e perplexidade. O país de onde vim estava constantemente em estado de guerra. As principais aldeias lutaram entre si em batalhas sangrentas com breves períodos de cessar-fogo. O continente inteiro sempre foi basicamente um barril de pólvora ativo para outra grande guerra. As palavras de Naruto foram ditas com grande melancolia e arrependimento, cada sílaba misturada com ressentimento solitário enquanto ele dava um profundo suspiro. Uchiha Itachi era o irmão mais velho de Sasuke que experimentou a guerra quando tinha cerca de 4 anos de idade. Pode ter sido por isso que ele cresceu e se tornou um dos membros mais renomados da minha aldeia. Naruto meditou preguiçosamente.
Naruto. Mirajane começou sem fôlego. De onde você veio? Eu não ouço sobre uma guerra acontecendo há anos. Como eu disse, meu país não fica nem perto daqui. Naruto respondeu com um sorriso irônico. Afinal, só recentemente vim para Fiore. De qualquer forma, sobre Itachi. Mirajane assentiu, seus braços e pernas dormentes só de pensar no que levou uma pessoa a matar toda a sua família. Eu sei que você provavelmente está pensando que Itachi é um monstro frio e implacável e um assassino. Naruto falou sem querer, enviando um arrepio pelos ossos de Mira. E por muito tempo eu pensei o mesmo. Uma luz brilhante de repente eclipsou as visões de Naruto e Mirajane, ambos os adolescentes se encolhendo com o súbito aparecimento da luz do sol quando o trem finalmente passou pela montanha. Naruto soltou uma pequena risada antes de sua voz aumentar com volume, admiração e culpa subjacente. Mas, na realidade, ele foi um verdadeiro herói que salvou minha aldeia. A fim de impedir um golpe de estado secreto liderado por seu clã para assumir o controle de tudo, ele escolheu matar até o último homem, mulher e criança, preservando a reputação de seu clã. Como vítimas, em vez de traidores, enquanto manchava a sua pelo resto de sua vida. Havia um silêncio prenhe no ar que permeava a atmosfera da cabine. Mirajane nunca foi exposta à morte ou assassinato, exceto no caso raro de encontrar magos das trevas em um de seus pedidos de classe a se ouvir Naruto, um menino que era um ano mais novo que ela aos 17 anos, ela mesma com 18, falar sobre a morte como se tivesse sido uma companheira de infância era mais do que perturbador. Por quê? Pela primeira vez, Naruto desviou o olhar da janela para encarar Mirajane. A pura dor e descrença em sua voz puxou Naruto para longe de seus próprios pensamentos internos. O rosto da bela jovem estava marcado por uma carranca angustiada enquanto suas mãos agarravam o tecido de seu jeans com força. Por que ele não escolheu ficar do lado de sua própria família? Ela falou baixinho. Eu sei que foi para evitar um golpe, mas mesmo assim. Ouvir falar de um homem que deixou de lado sua própria carne e sangue assim, era como se ele simbolizasse o oposto dos ideais de família da Fairy Tail. Um suspiro triste escapou dos lábios de Naruto, sua memória revisitando o pouco tempo que teve com o infame Uchiha enquanto se libertava do Edo Tensei. Eu lhe contei sobre a situação do país, não contei? Se a notícia da instabilidade de minha casa chegasse aos ouvidos de nossos inimigos, eles teriam declarado guerra contra nós sem pensar duas vezes para aproveitar a oportunidade. Os olhos azuis celestes de Mira lentamente se arregalaram com a percepção surgindo sobre eles logo depois que Naruto confirmou o pior. Itachi, ele escolheu matar sua família para evitar que outra guerra acontecesse. Ele arrastou seu nome, vida e futuro pela sujeira enquanto mentiu para Sasuke. Ele sacrificou tudo pelo bem de nosso povo, mas a única coisa que podia fazer foi matar seu irmão pelo amor que ele tinha por ele. Nas breves 2 horas que Mirajane passou no trem, a adolescente sentiu como se estivesse lá por dias. Os efeitos da fadiga da missão pareciam ter se multiplicado enquanto seu estômago continuava a se contorcer em nós cada vez menores. Não é justo. Ela murmurou baixinho, Naruto se inclinando para mais perto, tendo perdido a frase saindo de seus lábios. Itachi nunca teve escolha. Naruto concordou com a cabeça. Muitos de nós nunca o fizemos naquela época. É por isso que eu treinei para poder lutar para proteger tudo o que me importava. O olhar de Mirajane caiu sobre Naruto, que distraidamente tirou um caderno e uma caneta enquanto começava a desenhar inúmeras formas e linhas intrincadas. Um pensamento perdido, do qual ela se lembraria anos depois, se apresentou em sua mente. A pessoa sentada a apenas 1 metro de distância dela não era como as outras da mesma idade. O adolescente aparentemente normal, cuja aparência parecia inofensiva enquanto desenhava em seu livro, era apenas uma casca escondendo algo muito maior por baixo. Havia uma afinidade natural que ele tinha em unir as pessoas como um redemoinho caótico puxando tudo para si. Ele era o ponto focal cercado por diferentes tipos de pessoas e tinha a coragem de seguir com o que decidisse, mesmo às custas de seu próprio corpo. Ela não achava que era improvável que alguém como Naruto se tornasse uma figura importante no futuro. Cidade de Magnólia. Estamos de volta! Ei pessoal, bem-vindos a casa! Enquanto Naruto abria as portas envelhecidas da guilda Fairy Tail, ele foi mais uma vez abraçado pelo forte cheiro de madeira de carvalho velho misturado com o quase inebriante mofo de álcool queimando levemente o interior de sua narina. No entanto, ele gostou do cheiro junto com os gritos de bem-vindo de volta e bom trabalho.
Naruto e Mirajane carregavam uma pasta própria, cada um contendo sua parte da recompensa de 20 milhões de joias enquanto caminhavam pela cidade. Desnecessário dizer que era um pouco desconfortável carregar tanto dinheiro por aí, e foi por isso que eles concordaram em parar na guilda antes de encerrar o dia. A viagem de trem foi um pouco mais do que estranha depois que ele continuou a explicar os eventos levemente filtrados que levaram à sua intensa luta mortal com seu ex-amigo, terminando com sua derrota debilitante. Mirajane ficou sentada durante toda a história totalmente cativada pela juventude de Naruto, mas distante ao mesmo tempo em que não tinha como se relacionar com o adolescente. Não existia um único membro da Fairy Tail que ela soubesse que pudesse entender o loiro, exceto o mestre, na melhor das hipóteses. Embora houvesse mais do que alguns detalhes sobre os quais ela tinha suas suspeitas. Não que ela quisesse ofender o loiro, mas ela apenas não tinha ouvido falar de um país como o dele nos últimos anos. Pensando bem, ele mencionou o nome de sua antiga nação? Talvez o mestre soubesse. Falando no mestre. Naruto. Mira. O ancião enrugado chamou os dois de seu ponto de assinatura na bancada do bar, a atitude jovial do homem tão contagiante como sempre dada a atmosfera barulhenta da guilda neste dia típico. Makarov levantou sua caneca de cerveja bem alto, um rubor de embriaguez cobrindo suas feições enquanto os dois recém-chegados cumprimentavam o mestre com seus próprios sorrisos. Parabéns pelo trabalho. Já recebi notícias do prefeito de Marigold elogiando vocês dois pelo bom trabalho. O interesse da guilda na conversa entre Makarov, Naruto e Mira de repente aumentou quando aqueles que não notaram o retorno de um dos magos classe S da Fairy Tail junto com o novo recruta direcionaram sua atenção e começaram a ouvir. Vocês dois partiram esta manhã e voltaram no mesmo dia em um classe S Mira. Estou especialmente orgulhoso de você. Makarov afirmou com orgulho enquanto os dois em questão caminhavam para ficar diante dele no bar. Mirajane sorriu agradecida com o elogio, acenando com a cabeça para as palavras do mestre, enquanto seu parceiro de trabalho apenas sorriu em uníssono. Ei, Naruto! Naruto olhou para a fonte da voz para encontrar um Natsu entusiasmado correndo em direção a eles acompanhado por Rap. O matador de dragões tinha um sorriso brilhante marcando suas feições enquanto seus caninos afiados brilhavam na luz. Seu punho cerrado tornou-se engolfado em chamas ardentes e alaranjadas, tornando-se semelhantes a uma pluma de fogo em miniatura. Vamos lutar! Naruto simplesmente sorriu ao ver o retorno da confiança e atitude de Natsu enquanto ele estendia a palma da mão direita. O sorriso praticamente turbulento de Natsu se alargou com o desafio, os sinais elétricos enviados de seu cérebro apertaram os músculos de seu braço direito como se gradualmente suprimindo um vulcão pronto para entrar em erupção com toda a sua força. Postura pronta e tão enérgica, Naruto permaneceu firme enquanto os espectadores observavam com interesse. Ninguém, exceto alguns poucos selecionados, ou seja, Mirajane ou possivelmente Erza, sabia que tipo de habilidades a loira possuía. Para eles, esta era a primeira chance de ver de perto o que o novo cara poderia fazer. Os pés de Natsu pisaram no chão de madeira da guilda em um ritmo vertiginoso, fazendo com que as mesas e cadeiras próximas saltassem para cima a cada passo abaixo. Em resposta, Naruto levantou uma única mão quando uma pequena enxurrada de correntes douradas irrompeu de sua palma, cada uma com uma mente própria, em um piscar de olhos enredando os membros de Natsu com facilidade enquanto suspendia no ar. Desculpe Natsu, mas sempre há uma próxima vez. Natsu franziu os lábios enquanto piscava em sua situação atual. Seus olhos de ônix olhavam das correntes em torno de seu braço direito para as correntes emaranhadas em seu esquerdo. Eles finalmente retornaram um olhar acalorado para o captor de seu dono. Eu ainda posso lutar. Você pode mesmo? Natsu tentou puxar seus braços livres com toda a sua força, apenas para que as amarras se enrolassem em seus membros ainda mais apertados até apontarem que estavam apenas sendo puxados ao acaso. Sim. Naruto suspirou, já que deveria estar esperando pelo menos tanta teimosia quando se tratava de Natsu. O menino era praticamente a imagem cuspida de si mesmo em sua juventude. Os pensamentos de reminiscência do Jinchuriki foram interrompidos por uma pequena pata azul batendo em seu ombro esquerdo, ganhando sua atenção enquanto sua direita ainda estava voltada para fora, restringindo seu agressor. Seus olhos azuis olharam para a fonte para encontrar um Rap igualmente exasperado, orelhas felinas curvadas para baixo em resignação pela perda de seu melhor amigo, embora o referido parceiro estivesse completamente alheio, pois estava totalmente focado em escapar de suas amarras. Já que Natsu é burro demais para desistir, eu farei isso por ele. Rap afirmou claramente balançando a cabeça para o lado.
Você é o parceiro fiel como sempre, em rap. Mirajane sorriu maliciosamente de lado enquanto observava as diligentes tentativas de fuga de Natsu. Sim. Naruto riu de acordo antes de adotar um olhar pensativo em seu rosto de bigodes. Mas você sabe que se eu deixá-lo ir, ele provavelmente vai me atacar de novo, certo? Rap parecia cantarolar em pensamento, sabendo muito bem o quão precisa era a avaliação do novo cara. Alguns segundos se passaram antes que os olhos do felino azul se iluminassem. O gato voador enrolou suas patinhas adoravelmente pequenas em um punho antes de fazer um gesto de soco no lado de sua cabeça. A expressão de Naruto de repente mudou para uma de reconhecimento antes que ele flexionasse seu dedo indicador direito em um movimento simples. Uma corrente parecia se desviar do resto enquanto se estendia como um chicote flutuante antes de se balançar para esmagar sua ponta romba na parte de trás do crânio de Natsu, derrubando-o direto no chão. Rap saltou em direção ao seu parceiro inconsciente até chegar ao seu lado. O Ed deu um tapinha na cabeça do matador de dragões de cabelo rosa algumas vezes antes de enfrentar Naruto e erguer as mãos no ar em uma cruz. O som de um sino de boxe sendo tocado reverberou em voz alta, sinalizando simultaneamente um nocaute legítimo. Naruto não pôde deixar de se perguntar quem era o cara engraçado e como ele poderia fazer amizade com eles. Com um confronto bastante alegre fora do caminho, os outros magos cercaram os membros mais recentes da guilda, sua curiosidade cheia até a borda apenas esperando para ser saciada. Bem-vindos de volta, pessoal! Como foi o trabalho do Classe S? Greiko questionou na vanguarda da multidão, apesar de ter uma infinidade de perguntas que ele queria imensamente fazer. Quantos prédios você explodiu? Dane-se! Quanto você recebeu? Naruto e Mirajane sorriram nervosamente enquanto tentavam expressar uma resposta apenas para serem interrompidos por outra pergunta. Estabeleça-se! Makarov berrou, sua voz crescendo e abafando o resto dos sons comparativamente mais fracos. Tendo reinado em seus filhos, Makarov soltou um suspiro envelhecido antes de acenar com a mão gesticulando para que qualquer um dos dois membros que retornassem falasse. Naruto e Mira olharam um para o outro antes que o viajante interdimensional de bigodes encolhesse os ombros, decidindo responder as perguntas na ordem em que vieram. Não foi tão ruim. Nós, bem principalmente Mira, lutamos contra um demônio. Um demônio, uma repetição de descrença sendo cantada por todos os presentes. Ei, você está brincando, certo? Grey gaguejou, sua mente regredindo a um momento particular em sua memória que ele não gostou de revisitar. Ele sabia mais do que qualquer um sabia em primeira mão o quão terrivelmente poderosos eram os demônios. Mira, eu não posso acreditar que você lutou contra um tão cedo. Você está bem? Levi MC Garden, uma jovem pequena de cabelos azuis conhecida por sua inteligência e fofura, perguntou preocupada. Obrigado, Levi, mas não se preocupe, estou bem. Mira respondeu enquanto sorria tão tranquilizadora quanto podia. O assistente de aquisição. A declaração de Naruto teve o efeito visível de deixar quase todos os ouvintes em um frenesi, já que muitos não podiam acreditar que um demônio realmente ressurgiu. Quase todos os demônios foram criados pelo mago negro Zeref, mas as criações do homem ainda persistiam, apesar do mago ter supostamente perecido séculos atrás. Espere, se Mira lutou contra um demônio, então o que você fez? Natsu questionou enquanto se juntava à multidão no bar. Naruto não pôde deixar de notar a maneira como o Mago do Fogo esfregou carinhosamente a parte de trás de sua cabeça, onde uma parte em particular doía muito ao toque, uma parte dele se sentindo divertida e culpada. Eu não fiz muito realmente. Naruto respondeu após uma breve pausa enquanto cantarolava em pensamento. Acabei de salvar os reféns. Mirajane deu uma cotovelada ao lado de Naruto enquanto sua expressão refletia uma de perplexidade. Naruto, você não teve que lutar contra cerca de 300 de seus familiares de cães infernais? Mira, você só pode estar brincando, certo? Uma voz feminina e incrédula saiu de trás da multidão. A guilda se abriu como um mar para revelar Kana Alberona, uma beldade bem conhecida, sentada em uma das banquetas do balcão enquanto ela interrompeu o assunto bastante interessante. Você está realmente nos dizendo que havia um exército literal de cães demoníacos no trabalho também? E esse cara novo de todas as pessoas que se juntaram venceu todos eles? O nível de inaptidão social em que uma pessoa tinha que estar para nem mesmo ver a dúvida sarcástica quase visível que pingava do tom de Kana tinha que estar no mínimo 10.000 milhas acima da atmosfera do planeta. Foi realmente mais como 200. Naruto imediatamente corrigiu com um aceno de desdém.
Dificilmente um exército. Na verdade, era mais como uma horda. Como alguém especializado em números, ele saberia, é claro. Claro. Como eu poderia não saber a diferença? Kana zombou revirando os olhos no processo. Naruto franziu os lábios com o sorriso de satisfação da mulher irritada, tendo cavado seu caminho com sucesso sob a pele da loira. Sim, bem, você provavelmente faria isso se lesse mais livros e não bebesse álcool o tempo todo, ele retrucou apressadamente. Essas coisas realmente não são boas para você nessa idade. Havia um silêncio no ar. Até mesmo Makarov teve que esperar um momento para processar o retorno de Naruto aos 10 anos de idade, que o pegou completamente desprevenido. A compreensão de sua refutação não ocorreu a Naruto até alguns segundos depois, quando ele percebeu exatamente de onde tinha vindo. Alguns dias atrás. Estou tão entediado, Ras. Um menino travesso gemeu em voz alta de seu assento no topo da parede do orfanato Magnólia. Conte-me sobre isso, Grib. Outro lamentou igualmente entediado como seu amigo. Nunca acontece nada de interessante, cara. Sério, eu queria que algo interessante acontecesse. Véi. Não há nada que possa superar isso. Não é mesmo, Nix? Os dois meninos olharam para a fonte da explosão, descobrindo que era um dos muitos marinheiros nativos de Magnólia. Dado o pitoresco e ainda impressionante porto de Magnólia, não era muito raro ver tripulações de navios mercantes aqui e ali. O marinheiro turbulento acabará de sair de um bar, um escarlate bêbado cobrindo suas bochechas, enquanto se apoiava em um amigo igualmente embriagado com uma mão enquanto a outra segurava uma garrafa meio vazia de licor. Você está brincando, Beck? Não há nada que eu espere mais do que ser martelado depois de uma longa viagem, o marinheiro conhecido como Nix respondeu de acordo segurando uma garrafa de sua autoria. Os dois camaradas do mar riam ruidosamente, batendo nas costas um do outro enquanto mancavam de volta ao porto. Os olhares de Raz e Grib permaneceram nas costas dos marinheiros que partiam até que ambos dobrassem uma esquina e desaparecessem de vista. Os dois garotos olharam um para o outro, suas mentes chegando à mesma conclusão. Grib mordeu o lábio antes de falar em um tom mais baixo do que era conhecido na igreja. Ei, Raz. Você já bebeu cerveja antes? Raz, sentindo mesmo, balançou a cabeça olhando por cima do ombro dele de Grib antes de sussurrar de volta para seu amigo. Não, mas eu realmente quero saber se é tão bom quanto aqueles caras disseram que é. Você acha que o Padre Brock nos deixaria experimentar se pedíssemos? Cara, você está brincando? Nós dois temos 12 anos e você sabe como ele sempre nos dá sermões sobre isso. Aposto que podemos encontrar alguns se invadirmos a geladeira. Mas... Ei, o que vocês estão fazendo? Grib e Raz gritaram de surpresa, perdendo o equilíbrio na parede, fazendo-os cair para trás, caindo em uma pilha de membros doloridos no pátio da igreja. Os dois garotos gemendo olharam para cima nos olhos azuis confusos do mais novo residente de seu orfanato. Naruto! Não se aproxime de nós desse jeito! Raz gritou, com um rosto em chamas. Por que você sempre aparece do nada? Grib gritou, o pigmento de seu rosto era idêntico ao de Raz. Você é como um maldito ninja! Naruto não pôde deixar de rir dos rostos sujos dos dois adolescentes quando eles caíram na terra, além da última declaração de Grib. Ah, se eles soubessem! Eu estava passando quando ouvi algo interessante. O que é isso sobre uma invasão de geladeira por álcool? Raz e Grib empalideceram consideravelmente antes que o último gaguejasse incoerentemente em uma tentativa de se livrar disso. Nós estávamos conversando sobre coisas. Você sabe. Pessoal, eu ouvi a coisa toda. Naruto brincou, o rosto refletindo ofensa pelo fato de que eles pensaram que poderiam deslizar debaixo dele e arrependimento pelo fato de que ele provavelmente tentou fazer a mesma coisa em mais de uma ocasião em seu era. Os dois meninos suspiraram melancolicamente, sabendo que o jogo estava pronto. Você vai contar, Padre Brock? Raz perguntou, o desânimo evidente em sua voz. Não. Naruto respondeu com um aceno desdenhoso surpreendendo os dois jovens. Para ser honesto, quando eu era um pouco mais velho que você, eu tentei algumas dessas coisas por acidente. Grib pareceu se animar com isso, a curiosidade quase brilhando em seus olhos castanhos infantis. E? Foi bom. Raz também ouviu atentamente esperando a resposta do conhecido loiro. No pouco tempo que ele esteve aqui, quase todas as crianças do orfanato aprenderam a amar e respeitar o menino mais velho.
Naruto respirou fundo, a empolgação dos garotos aumentando a cada segundo que passava. Foi péssimo. Antes de esvaziar prontamente com duas palavras simples. Eu comi um pouco de sake antes e tinha um gosto horrível e minha boca ficou nojenta por horas. Naruto afirmou, sua voz vazia enquanto seus olhos vidrados com as memórias desagradáveis de Jiraiya tentando fazê-lo beber. Nossa, posso perguntar o que você está fazendo, Naruto? Os três garotos enrijeceram ao som da agradável voz idosa atrás deles enquanto os três sons quase mecânicos de seus pescoços oscilando rangeram com uma lentidão sobrenatural. Finalmente, olhando para o semblante enganosamente jovial do Padre Brock, as expressões do malfeitor 1, 2 e 3, respectivamente, ficaram pálidas como um fantasma. O que é isso que eu ouvi sobre beber, Naruto? Um jovem como você não deveria estar deixando uma impressão tão ruim na juventude da nossa humilde igreja. Por que não batemos um papo para educá-lo sobre os comportamentos adequados, HM? Naruto ganiu quando o aperto do Padre Brock se fechou em torno da gola de sua camisa, começando a arrastá-lo para longe. Os dois meninos assistiram com os olhos arregalados enquanto a figura do irmão da igreja era arrastada como seu bode expiatório metafórico. Vocês, pirralhos, me devem isso, ouviram? Haz e Grid engoliram em seco simultaneamente, pois ambos logo se tornariam plenamente conscientes de por que ninguém nunca mexeu com Naruto. Tempo presente. Em uma nota completamente não relacionada, a definição dos dois meninos para a palavra pegadinha foi atualizada em seu próprio dicionário mental de uma piada prática ou ato malicioso para o método preferido de Naruto para vingança. Haz e Grib seriam ridicularizados por semanas, já que ambos tinham seus cabelos tingidos de rosa e verde, respectivamente, nenhum deles se lembrando de quando tal evento havia acontecido. Ah, aquele tinha sido um momento agradável de sua vida. O Padre Brock o ensinou por horas a fio sobre os efeitos nocivos do álcool e por que um jovem exemplar como ele não deveria imprimir maus comportamentos como esse em crianças inocentes. Ele até o fez ler quase todos os malditos livros da biblioteca da igreja. Graças a Deus pelo segundo Hokage criando a técnica dos clones das sombras. Escusado será dizer que Naruto sentiu suas bochechas começarem a queimar depois de fazer um retorno que apenas um pai faria. A queimação foi agravada pela risada estridente de Kana ecoando pelo corredor com alguns membros da guilda rindo também. Vê, você está seriamente me ensinando sobre abstinência? Kana conseguiu engasgar entre suas respirações e risadas. O que você é? Uma avó. Se calhe a boca. Isso ainda não é bom para você. Naruto gritou de volta, bochechas completamente vermelhas. Uma mão delicada pousou em seu ombro. Reconhecendo que o toque era de Mira, Naruto olhou para seu amigo, descobrindo que até ela estava rindo, embora mais controlada do que o resto dos magos da guilda, que estavam rindo abertamente. Embora não seja exatamente assim que eu argumentaria, eu não sou muito de beber, Naruto. Viu? Mira entendeu. Naruto sorriu com um brilho brilhante sabendo que havia pelo menos uma pessoa ao seu lado. E, eu também não gosto muito de cerveja. Desta vez, Natsu foi o único a escorregar em seus próprios 2 centavos na discussão, levantando a mão no meio da multidão. O sorriso de Naruto pareceu se animar ainda mais quando ele agarrou Natsu em uma chave de braço provocando um grito do matador de dragões. Esse é o meu cara! Ei, se havia algo que Uzumaki nunca fazia, era desistir de uma discussão. Mesmo se você estivesse totalmente sozinho, era a política padrão da Uzumaki apenas firmar os pés e não se mexer nem um centímetro. É provavelmente por isso que Kushina nunca perdeu no campo de batalha e nas disputas domésticas. Sem ofender seu pai, mas Naruto decidiu que nunca seria tão derrotado quanto ele algum dia. Sim, ele seria o único a usar as calças. E você quer saber o que eu digo sobre isso? Kana começou com um sorriso muito confiante enquanto levava a caneca aos lábios, sem perceber a cabeça ruiva que se aproximava. Abstinência para bichano. Oh, olá Naruto. Vejo que você voltou. Kana cuspiu sua bebida de uma forma quase cômica, cerveja voando pelo ar como um geyser estourando, já que a pessoa que estava atrás dela não era outra senão Erza Scarlet de Fairy Tail. A rainha das fadas olhou para a morena travessa ao lado dela, sua expressão sendo de confusão genuína antes de seus olhos castanhos chocolate pousar nos grandes barris de cerveja Magnólia descansando ao lado de Kana. Seus olhos se estreitaram, além de uma carranca. Kana, quantas vezes eu já disse para você controlar seus hábitos de bebida? O álcool não é bom para o corpo e deve ser consumido com moderação.
Kana continuou a tossir enquanto batia no peito algumas vezes para limpar os pulmões. É Erza. Vê, você voltou, eu vejo. Um bufo totalmente sutil chamou a atenção de Kana, descobrindo que vinha do novato balançando um sorriso totalmente insuportável. Então, o que você estava dizendo antes, Kana? Kana deu a Naruto um olhar que poderia queimar buracos através de uma geleira enquanto ainda estava quente o suficiente para evaporá-lo no ar. Ela continuou a direcionar seu rosto carrancudo para o objeto de seu aborrecimento antes de bufar em concessão. Você pode ter vencido esta, mas não pense que acabou. Não pense que acabou. Erza perguntou, curiosa e confusa quanto à natureza da disputa entre Kana e Naruto. Não é nada. Mira respondeu com um suspiro acenando com a mão sem compromisso. De qualquer forma, como foi o seu trabalho? Como se de repente se lembrasse de algo igualmente importante e desagradável, Erza franziu a testa descontente. Falando no meu trabalho, eu originalmente pretendia convidar Naruto para uma missão arranque para ajudá-lo a aumentar suas finanças, mas ao retornar à guilda, descobri que vocês dois já haviam partido. Mirajane parecia sorrir orgulhosamente tendo, em sua opinião, sacudido a bagagem indesejada em um trabalho onde ela e Naruto eram mais do que suficientes. Oh, desculpe por isso, Erza. Eu não sabia que você queria vir. Naruto se desculpou por sua atitude tão descontraído como de costume. Talvez na próxima vez. Erza suspirou antes de concordar com a cabeça. Muito bem. Eu sei que você ainda é novo em Fiore, então se você precisar de dinheiro, terei prazer em acompanhá-lo em um trabalho. Infelizmente, não acho que o dinheiro será mais necessário, Erza. Os olhos castanhos de Erza mudaram para o céu azul de Mirajane enquanto eles se estreitavam desafiadoramente. E o que você está insinuando, Mirajane? Você está insinuando que eu não sou um parceiro adequado? Mirajane escondeu um sorriso diabólico nas costas de sua mão, o tom de sua voz não traía a fachada de inocência enquanto uma mão esguia se colocava no ombro de Naruto. Eu nunca faria. Estou simplesmente dizendo que nosso último trabalho foi muito mais lucrativo do que qualquer recompensa arranque, e é por isso que seria desnecessário me juntar a você quando ele me pegar. Embora ela nunca admitisse isso em voz alta, incomodava Mira um pouco toda vez que Erza tentava levar Naruto para um trabalho. Provavelmente era apenas sua imaginação. O olhar de Erza se estreitou ainda mais com a ação desnecessária, quase como se sua rival estivesse declarando que ele era seu próprio parceiro dedicado. O que poderia ser mais lucrativo do que um trabalho arranque diferente de um? Erza começou a diminuir quando a realização surgiu em seus olhos na forma de um flash de entendimento repentino. Você. Você aceitou um emprego na classe S? Sim, foi a breve resposta de Naruto enquanto ele e Mira seguravam suas pastas. Mestre! A sempre tão digna guerreira olhou para o mestre de sua guilda com espanto e dúvida em seus olhos castanhos. Como você poderia permitir que alguém que ingressou tão recentemente atendesse a um pedido de classe S? Havia uma razão pela qual sua guilda realizava seus exames anuais de promoção da classe S. Se alguém que não estava pronto tentasse uma missão classe S, alguns arranhões e hematomas poderiam ser considerados o melhor resultado possível. Ela acreditava ser culpada por ser muito indulgente com as regras e decidiu nunca permitir que um deslize acontecesse novamente. Ele estava acompanhado por Mira, uma maga classe S, o que não é contra as regras. Makarov afirmou com um olhar observador. Não vejo por que deveria tê-lo parado. Além disso, por que você está tão triste? Mirajane perguntou com um sorriso malicioso. Ele batia em você com facilidade, lembra? Alguns suspiros foram ouvidos ao redor do salão, sendo esta a primeira vez que alguém ouviu falar de tal desenvolvimento. Erza estremeceu com a resposta afiada e rápida, mas permaneceu firme. Mesmo assim, ele ainda é um novo membro e nossa guilda tem regras e regulamentos que devem ser respeitados. A ruiva sempre tentou ao máximo seguir as leis da Fairy Tail que foram gravadas em pedra desde a sua fundação, mas após a morte de Lisana ela se recusou a ficar ociosa e deixar a história se repetir mais uma vez. Entre os sussurros e murmúrios abafados, Naruto sentiu um toque em seu ombro e olhou para o dono do dedo para encontrar Natsu colocando a mão sobre sua boca enquanto sussurrava sua própria pergunta. Espere, você realmente derrotou o Erza? Natsu perguntou, a voz incrédula e totalmente atordoada. Foi há algum tempo atrás. Naruto sussurrou de volta com uma mão sobre a própria boca. Por que você parece tão chocado como se eu tivesse acabado de derrotar um monstro? Por que você fez? Erza é Erza. HN,
pela primeira vez tenho que concordar com o idiota. Grey acrescentou ter aparecido do outro lado de Naruto enquanto ele acenava com a cabeça em concordância. Vocês caras! Todos se acalmem! O tom baixo da multidão foi abafado pelo estrondo autoritário do mestre. O olhar enrugado de Makarov rolou sobre cada um de seus membros antes de finalmente se fixar em Erza, a autoridade do Santo Mago comandando a própria atmosfera do edifício com um punho de ferro absoluto. Erza, embora eu entenda suas intenções de proteger nossa família, você deve saber que meus predecessores acreditavam que Fairy Tail era um lugar para avançar para novas aventuras em um futuro melhor. Não podemos fazer isso se continuarmos a ser retida pelas restrições de nossos arrependimentos e medos passados. Naruto olhou para Mirajane, observando como um sorriso triste e melancólico apareceu em seu semblante tranquilo enquanto muitos outros faziam o mesmo. Isso não é apenas sobre Lisana. O pensamento passou pela cabeça de Naruto observando de perto a expressão de cada bruxo. Todos aqui pareciam ter mais arrependimentos e remorsos do que ele havia percebido. Culpa, vergonha, medo e inúmeras outras reservas de mal-estar refletiam as emoções de cada pessoa presente. Olhando em volta, até mesmo os humores de Natsu e Grey ficaram visivelmente sufocados. Relembrando suas próprias memórias desagradáveis, Makarov continuou, embora gentilmente percebendo Erza sendo lembrada de seu próprio passado. Quero que todos ouçam atentamente. A vida em si mesma, sua maior e misteriosa contradição. Ela nos enche de felicidade e alegria por poder receber sua bênção. Ela nos dá o dom de encontrar nossos amigos e rivais mais próximos. Alguns de vocês podem até ter os futuros amores de suas vidas bem ao seu lado, e você realmente pode nem saber disso. Makarov parou para rir baixinho para si mesmo, seus olhos melancólicos ao se lembrarem das memórias de sua própria juventude. Outros magos que estavam ouvindo olharam em volta, alguns descobrindo que seus companheiros fadas faziam o mesmo. Maçã e Vakaba, dois dos mais renomados magos veteranos da guilda, conhecidos por sua longa amizade, envolveram seus braços no pescoço um do outro enquanto batiam seus punhos. Jet e Droid do Tisha Doujiar trocaram olhares um com o outro, o olhar de cada um demorando-se levemente em seu terceiro membro alheio que ainda estava encantado com o discurso de seu mestre. Trocando seus próprios sorrisos confiantes como se reconhecendo silenciosamente um ao outro como seu rival no romance, cada um deu seu próprio aceno de respeito antes de voltar seu foco para Makarov. Um par de bruxos vestidos de faroeste parados em uma parte entre a vasta multidão trocaram olhares rápidos antes de voltarem seus olhos para o palco, seus rostos vermelhos como beterraba. Capturando uma mudança repentina em sua visão periférica, Naruto olhou para a esquerda e para a direita, respectivamente, para encontrar Natsu e Grey, ambos evitando a própria visão de seu oposto. Um inchaço inesperado de nostalgia brotou no estômago de Naruto enquanto sua mente refletia a memória passada de seu primeiro encontro com Sasuke como respectivos membros do time 7, onde eles tiraram suas fotos de equipe com Kakashi e Sakura também. Naquela época, ele e Sasuke eram muito parecidos quando se tratava de rivais. Lançando seus braços esquerdo e direito sobre os pescoços dos dois rivais de sangue quente, Naruto os pegou desprevenidos enquanto os puxava para perto com um sorriso contagiante, seu aperto recusando-se a soltar a dupla que lutava simultaneamente. Ei! Solte! O que ele disse? O matador de dragões do fogo e o praticante do gelo sibilaram suas próprias sequências de maldições, sem querer interromper e atrair a ira de Makarov enquanto ele ainda estava no meio de seu discurso. Acalme-se. Não consigo ouvir o velho se vocês vão falar alto. Naruto sorriu de volta com um sorriso descontraído. Olhando para o quarto membro de seu pequeno grupo, os olhos de Naruto encontraram o olhar de Mirajane, que parecia ter demorado nos três por um tempo. Percebendo que ela estava olhando, Naruto deu-lhe uma piscadela brincalhona em troca. O leve alargamento dos olhos de Mirajane, bem como a óbvia vermelhidão de suas bochechas foram vistas para a diversão de Naruto quando a garota rapidamente redirecionou seu olhar para Makarov, que começou a falar mais uma vez. A vida é nossa maior bênção e presente, mas ao mesmo tempo pode ser considerada a própria raiz do sofrimento e da tristeza que somos forçados a suportar como humanos. A fome, o abandono, a perda e todas as formas de desespero se apresentam como são todos traumas excruciantes que todos enfrentamos como pessoas ao percorrer o caminho que a vida nos leva. Alguns até acreditam que nem a alegria nem a tristeza podem existir sem o outro, e não importa o que aconteça, sempre ficaremos com um enquanto o outro permanece ausente. Um suspiro pesado escapou dos lábios de Makarov depois de ter que ceder diante de um domínio absoluto do universo.
Enquanto muitos nos cantos mais distantes da multidão sentiram seu próprio desamparo continuar a crescer diante do desconhecido, aqueles mais próximos de Makarov nas primeiras filas puderam observar como um par de lábios finos começou a se contorcer em um sorriso incontrolável. É por isso que eu chamo de besteira, ele afirmou com talento descarado, surpreendendo muitos dos bruxos mais jovens antes dele. Olhe ao seu redor. Quero que cada um de vocês, pirralhos, olhe ao seu lado e lembre-se dos rostos daqueles ao seu lado. Posso muito bem atestar o quão assustador é ter que ficar cara a cara com um inimigo imprevisível. Ou futuro, mas é em momentos como esses que precisamos confiar nas pessoas mais próximas para nos manter com os pés no chão. Não importa o quão desesperadora, insuperável e inevitável uma situação possa parecer, conte com as pessoas mais próximas a você e enfrente-a juntos. Makarov apontou o dedo para cima, apontando para o grande emblema da Fairy Tail estampado na parede principal do salão da guilda, sua voz e olhos brilhando com orgulho e poder diante do rosto de seu querido símbolo da guilda. Esta marca é a mesma marca que nos une. É a marca da melhor guilda do continente. É a manifestação de nós. Lembre-se disso. Fairy Tail. As sólidas fundações do salão da guilda tremeram até o âmago quando um rugido estrondoso de aplausos irrompeu por toda a multidão. Assobios e gritos de aprovação balançaram o chão e criaram vibrações ondulantes que viajaram pelo ar em ondas tangíveis. Mesmo Naruto não pôde deixar de torcer pelo minúsculo bruxo. O homem realmente tinha um talento dramático para discursos. Quando a aclamação e o fervor da atmosfera elétrica de Fairy Tail começaram a diminuir, Erza simplesmente encolheu os ombros em derrota, um sorriso beatífico adornando seus lábios. Muito bem, mestre. Nesse caso, seria muito irracional pedir que Naruto ser promovido. A expressão de Makarov se iluminou para uma genuína surpresa e curiosidade. Atento como sempre, apesar de seu comportamento confuso, ele ainda ouviu distintamente Mirajane mencionar o jovem que derrotou Erza na batalha momentos atrás. Erza, a afirmação de Mira antes era verdadeira? A Cavaleira Escarlate assentiu, sua postura orgulhosa tão digna quanto sempre enfatizada por seu peitoral de assinatura Heartkreuts. É verdade, mestre. Naruto até derrotou Mira e eu ao mesmo tempo. Era meio estranho ver tantas pessoas falando sobre ele como se ele não estivesse ao lado delas em primeiro lugar. Era como se eles nem estivessem olhando para ele. Naruto piscou tendo que ficar diante de incontáveis pares de olhos focados exclusivamente nele. Ei, quando eles realmente lembraram que eu estava aqui. Então, bolinho de peixe. Kana começou com um sorriso indolente enfeitando suas feições. Não é isso que meu nome significa, mas o que seu bêbado? Bem, caso meus ouvidos estejam funcionando corretamente, o que é isso que ouvi sobre derrotar dois dos nossos magos mais fortes da classe S como se fosse um passeio no parque? Kana! Mirajane interrompeu com um sorriso claramente forçado. A garota de cabelos prateados intencionalmente deixou de fora os detalhes de sua própria perda para o novato loiro, mas se Erza trouxe ou não isso à tona como um detalhe não intencional ou como uma facada em troca dela ainda não era conhecido. Conhecendo-a, Mira apostaria um bom dinheiro no último. O sorriso doce que prometia dor, tanto física quanto mental, serviu bem para conter quaisquer réplicas e argumentos que surgiriam em troca se a conversa atual continuasse. A encrenqueira de cabelos castanhos apenas suspirou alto enquanto voltava para sua bebida com um beicinho. Cara, você realmente não está divertido hoje. Enquanto isso, enquanto Makarov cantarolava para si mesmo, sua mão subindo para acariciar seu bigode, ele finalmente chegou a uma conclusão adequada. Embora eu concorde que seria injusto restringir alguém de aceitar solicitações devido a uma classificação imprecisa, não posso simplesmente adiantar os exames de promoção da classe S deste ano para uma única pessoa. Seria injusto para aqueles que ainda não considerem dignos neste próximo ano. Certamente, deve haver alguma outra maneira de testar Naruto para um avanço. Erza falou continuando a empurrar. Talvez ele pudesse provar seu valor através de um evento de combate ou talvez o trabalho da Pedra Negra. Todos que estavam no andar inferior da Fairy Tail olharam para cima, para o corrimão superior, onde Lachuz estava descansando o queixo no corrimão de madeira. O neto de Makarov exibindo um sorriso altivo enquanto olhava diretamente para seu companheiro loiro. Naruto ofereceu uma sobrancelha levantada em resposta à sugestão cheia de veemência do outro loiro. Até onde ele sabia, Naruto nunca havia falado com o cara, então por que ele estava olhando para ele como se tivesse matado e comido seu cachorro? Além disso, qual foi o trabalho da Blackstone? Não.
Naruto e vários outros olharam para Makarov com surpresa e leve choque, o som de aço afiado entrando no tom de sua voz. Não há ninguém aqui que esteja pronto para uma missão de uma década, especialmente uma que causou o desaparecimento de muitos magos da classe S. Por que não, vovô? Lachus questionou, sua voz rouca e cortante tendo sido agrupada no grupo daqueles que não eram considerados prontos. Você é realmente tão hipócrita depois de fazer aquele discurso inchado e exagerado sobre enfrentar novos desafios juntos? Além disso, um trabalho na classe S é muito fácil de fazer se uma promoção estiver em jogo. Eu realmente gostei do discurso do velho embora. Naruto pensou, seus olhos semicerrados como uma raposa decididamente escolhendo ignorar o resto do que Lachus estava dizendo. Lachus, o pedido da Pedra Negra é uma busca de uma década por um motivo. Ninguém completou esse pedido em uma década. Mesmo magos da classe S. Centenas deles desapareceram ao longo dos anos e não vou arriscar a vida de meus magos, e isso vale para você também, Lachus. Lachus havia importunado seu avô com cabeça de touro por semanas em uma tentativa de enfrentar a missão das décadas da Pedra Negra com sua tribo do Deus do Trovão, mas todas as vezes ele foi abatido. Não havia missões da classe S que oferecessem um desafio para ele, e a coisa mais próxima de uma missão que valesse a pena foi realizada por Mira no último segundo. Lachus olhou fixamente para o próprio olhar firme de seu avô antes de rosnar e se virar para ir embora. Ele era muito mais forte do que qualquer outro fraco aqui. Se seu próprio avô não acreditasse, ele o faria. Não importa o que fosse preciso. Por um tempo, a maioria pensou que seria o fim daquela conversa. Pelo menos até que alguém falou para cortar a tensão que era tão espessa que você poderia cortá-la balançando uma faca de manteiga no ar. Ei, velho, se você não pode enviar uma pessoa da classe S comigo como teste, então por que você simplesmente não envia uma equipe da classe S? Naruto perguntou com curiosidade genuína. Era senso comum, não era? De volta a Konoha, o Hokage sempre enviava equipes para cumprir missões, não importando o ranking. Mesmo The Rank Genin teve que trabalhar em equipes. Todo o objetivo era desenvolver um trabalho em equipe e uma estrutura que pudesse ser colocada em prol do bem da vila, e mesmo assim o índice de dificuldade das missões diminuía drasticamente ao trabalhar em equipe para suprir as deficiências de cada membro. A expressão de Erza de repente se iluminou como uma árvore de Natal quando ela também encontrou uma nova possibilidade que não havia considerado antes. Embora algo assim nunca tivesse sido feito antes devido a confrontos óbvios de personalidade, em sua opinião, ajudar a promover Naruto a um ranking de classe S não traria apenas mais prestígio e atenção para Fairy Tail, mas também marcaria a chegada de outro defensor de a guilda. Naruto tem um mestre de ponta. Se você enviar uma equipe para realizar a missão da década, também podemos ter mais de um mago classe S avaliando suas habilidades. Eu também concordo, mestre. Mirajane disse acrescentando em sua própria opinião. Erza e eu podemos ir com ele se for uma missão de décadas. Embora ela preferisse não se aventurar em um trabalho com Erza, isso não significava que ela não reconhecesse a imensa força e talento de Erza que estavam quase perto dela em sua opinião. Bem como para um trabalho de décadas. Ela não era tão presunçosa a ponto de acreditar que ela mesma teria uma chance de ser útil o suficiente para ajudar. Makarov gemeu alto de cansaço e frustração enquanto beliscava a ponta do nariz entre os dedos. Mira, sinto muito, mas 2 magos classe S ainda não são suficientes para uma missão como esta. Você e Erza ainda são muito jovens para algo assim. Eu simplesmente não posso, em minha própria consciência, enviar vocês 2. Então que tal 3? Makarov parou de repente ao ver seu neto se aproximar dele depois de descer da escada do andar superior. Desta vez, ele não teve outra resposta senão um espanto flagrante ao ver que seu neto havia realmente decidido descer de seu pedestal no topo e na frente de tantos. 1. Porque esta foi a primeira vez que Lachus veio ao andar inferior da guilda por sua própria vontade. 2. Porque ele estava realmente se oferecendo para ajudar outro ser humano além de si mesmo. Agora que ele pensou sobre isso, ele realmente precisava ter uma conversa com ele. Talvez eles pudessem se inscrever para a terapia de avô neto? Enquanto Makarov estava classificando sua própria bagagem emocional e confusão, Lachus continuou tendo mais sucesso em convencer seu avô do que em semanas. Se formos nós 3, então deve haver problema, certo? Afinal, o único outro mago classe S na guilda mais forte do que nós é o vagabundo. Lachus interiormente sorriu ao ouvir o resto da bucha de canhão na guilda murmurar de acordo. Talvez eles fossem realmente úteis para alguma coisa.
Enquanto isso, de uma curta distância, Naruto ergueu as sobrancelhas em uma forma de perplexidade enquanto se virava para seu assessor de informações mais próximo. Temos um Obo Classe S que é mais forte que você e Erza? Naruto sussurrou confuso tanto quanto quão bizarra sua pergunta soou. Mirajane soltou um bufo nada feminino na tentativa de se conter de rir abertamente da pergunta improvisada enquanto Lachus tentava persuadir o mestre para o benefício da pessoa que fez a pergunta. Mesmo Erza não pôde deixar de abafar uma risada ao ouvir a pergunta de Naruto a alguns passos de distância. É um pouco mais complicado do que isso, mas eu explico depois. Mira sussurrou de volta com Naruto acenando em troca. Makarov olhou nos olhos de Lachus como se procurasse um motivo para refutar Lachus, mas depois de parecer falhar, ele falou novamente. E posso perguntar por que você decidiu se voluntariar para o bem da promoção de Naruto? Perdoe-me por ser rude, mas você não foi exatamente referido como generoso nos últimos anos. Você não teria nenhum segundas intenções, não é? Makarov não era tolo. Ele sabia muito bem o que Lachus queria e mesmo que ainda acreditasse que Lachus não estava pronto sozinho ou mesmo com seu Raijinchu, ele não podia negar a sensibilidade do ponto de Naruto. Ele se sentiu significativamente mais seguro se fosse uma equipe de magos da classe S em vez de apenas um. Claro que não. Eu só quero ver se o novato realmente está pronto para ser um mago classe S. Não era toda a verdade, mas também não era inteiramente mentira. Eu não me preocuparia conosco se fosse você. Eu estaria mais preocupado com sua preciosa reputação de classe S porque eu apostaria uma boa quantidade de joias que Naruto supera você de longe. A observação de Mirajane mais cedo naquele dia ainda permanecia nos recessos de sua mente. Embora ele não reconhecesse isso publicamente, Mirajane ainda era uma feiticeira forte e ganhar seu respeito não era uma tarefa fácil. Na verdade, ele nunca tinha ouvido ela elogiar alguém assim até hoje, o que apenas levantava a questão. Quem era esse cara? Partir em uma missão da década e ter a oportunidade de pedir e ameaçar informações ao novato era uma chance boa demais para deixar passar. Além do vovô, eu não sou o tipo de cara que tem segundas intenções. Certo, pessoal. No momento em que Lachus se virou para enfrentar a multidão de magos atrás dele, seu rosto tinha um sorriso de showman, benigno, mas furtivo para o verdadeiro rosto subjacente abaixo dele. O sorriso de Lachus era muito benevolente para alguém de sua reputação. Embora sua pergunta soasse como uma curiosidade inocente, a verdadeira mensagem por trás do sorriso largo e das veias salientes em sua testa dizia: estrague isso para mim e eu vou chutar todos vocês. Besteira, toda a multidão gritou em suas mentes. Escusado será dizer que Makarov viu dezenas de cabeças acenarem rapidamente em resposta à pergunta do usuário do raio forçando um beliscar do nariz na tentativa de aliviar as crescentes dores de cabeça já imaginando como seria o rosto de seu neto de costas. Muito bem. Makarov disse depois de um longo suspiro. Vocês quatro podem tentar a missão das décadas. As expressões de Erza e Mirajane se iluminaram tendo conseguido convencer o mestre por sua causa e, pela primeira vez, Lachus realmente deixou um sorriso raro e genuíno surgir enquanto ele bombeava o punho comemorando a vitória. De jeito nenhum. Isso está realmente acontecendo. Maçã murmurou, os olhos de Ônix arregalados com o choque e a boca aberta. Ouvindo um baque suave, mas audível, Maçã olhou para a direita, encontrando Wakabe em estado de choque semelhante, tendo acabado de deixar cair o cachimbo com o canto dos lábios. Não é um sonho, cara. Eu também nunca pensei que veria esse dia. De outra parte da multidão, Grey visivelmente engoliu em seco, suor frio escorrendo pela nuca enquanto a formação do time inegavelmente mais forte de Fairy Tail se solidificava. Erza, Mira e Lachus, todos em um time. Natsu, você está vendo isso? Grey olhou imediatamente para a esquerda esperando que Natsu estivesse em igual estado de choque, apenas para ficar pasmo com uma reação completamente polar do matador de dragões. Isso não é homem justo. Natsu resmungou no lenço escamoso em volta do pescoço. Naruto sortudo, eu também quero fazer uma missão da década. Como se atingido por um raio na forma de uma epifania, Grey de repente se lembrou de que na verdade havia uma quarta pessoa que estaria participando desta missão da década. Na verdade, ele era tecnicamente a razão pela qual estava sendo tentado em primeiro lugar. Olhando para a direita para encontrar Naruto parado no mesmo lugar que ele estava antes, o rosto perdido no que parecia ser um pensamento profundo, Grey deu uma cotovelada em seu ombro provocando uma mudança repentina no movimento do garoto de olhos azuis. Você tem alguma ideia do que acabou de acontecer?
Naruto coçou a nuca, olhando ao redor como se lembrasse onde estava, antes de encolher os ombros enquanto dava um pequeno aceno de reconhecimento. Eu ouvi alguns pedaços, mas parece que estou indo para outro trabalho. Um estrondo gorgolejante alto que ecoou por toda a sala com um grunhido gutural profundo difundiu uma atmosfera de surpresa e tensão, deixando apenas surpresa, mas por um motivo completamente diferente. Como você pode ouvir, eu preferiria estar a caminho de casa, onde espero que haja algum jantar esperando com meu nome nele. Naruto suspirou em autopiedade enquanto esfregava seu estômago resmungando. Embora estivesse ansioso para receber a primeira promoção que receberia em 4 anos, ele ainda era uma pessoa normal que apreciava as coisas simples da vida, como um jantar para começar. Ele nem tinha almoçado hoje. O sorriso de Lashui se desfez quando seus lábios se torceram em uma carranca desagradável, como se ele estivesse se lembrando de algo, ou melhor, de alguém que o acompanharia. Ele honestamente esperava que esse cara tivesse pelo menos alguma pista do que ele estava tramando. Afinal, não era muito incomum ocorrerem acidentes em trabalhos da classe S. Ei, novato! Apareça às 8 horas em ponto amanhã de manhã. Vamos partir assim que pudermos. Lachus poupou um olhar insignificante para Erza e Mirajane antes de zombar e continuar seu caminho em direção à saída do prédio. Isso vale para vocês dois também. Quem sabe? Você pode realmente provar que esses títulos não são apenas para exibição. Quando Lachus deixou o prédio, peito erguido e confiança desimpedida o tempo todo, o resto da guilda só pôde assistir, alguns com arrependimento e pena, outros com aborrecimento e descontentamento oculto, e o último sendo exasperado. Uau, eu posso realmente dizer que amanhã vai ser um dia divertido. Naruto suspirou brandamente, seu tom misturado com sarcasmo subjacente. Ouvindo uma risada escondida atrás dele, Naruto se virou para um tapinha no ombro encontrando Mira parada atrás dele. Está tudo bem, tenho certeza que você vai se sair bem. De qualquer forma, tenho certeza que você está com muita fome depois de um dia como este, então por que você não vem jantar na minha casa? Ah, você está falando sério? Naruto perguntou com um tom de voz cheio de descrença e antecipação subjacente. Durante as sessões de treinamento, Mira trouxe pequenas refeições caseiras em mais de uma ocasião, permitindo que Naruto experimentasse suas sensacionais habilidades culinárias em primeira mão. Um de seus favoritos pessoais era provavelmente o ovo sobre a lancheira de arroz com um lado de saúde assado. Droga, na verdade estou babando de lembrar disso. Naruto disse internamente, uma expressão de sonho em seu rosto. Sua comida é realmente a melhor, Mira. Eu não me importo. Vamos pegar algo para você comer. Mira sorriu liderando o caminho para fora do prédio. Tudo bem, veremos vocês amanhã. Naruto gritou enquanto caminhava em direção à saída seguindo Mira com um salto perceptível em seu passo. Observando a partida do par, Grey de repente escolheu uma palavra-chave da troca. Falando em casas. Grey começou a se lembrar do status recém-chegado do adolescente de bigodes. Onde ele tem ficado nos últimos dias? Você o levou em Natsu? Não? Eu pensei que vovô deu a ele um quarto no porão. As expressões de Natsu e Grey permaneceram neutras enquanto eles, com lentidão deliberada destacando a recuperação de sua capacidade cognitiva, redirecionaram seu olhar vazio para Makarov, que começou a suar profusamente quando se viu recebendo não um, mas incontáveis olhares vazios e incrédulos. Seguindo o exemplo dos dois primeiros. O ar pesado persistiu até que Makarov finalmente quebrou, ficando tão alto ou tão alto quanto ele poderia parecer naturalmente, para se defender adequadamente, apesar de seu rosto perturbado. Bem, desculpe-me. Me desculpe, eu esqueci depois que eu estava muito ocupada chorando em meu escritório sobre as milhares de joias que eu precisaria para consertar todo o maldito edifício depois que vocês idiotas acabassem de festejar. Nesse ponto, muitos dos olhares impassíveis se desvaneceram enquanto a maioria dos bruxos acenava uns para os outros, concordando com a validade da defesa de Makarov. Caminho para Strauss Residence. Naruto, você pode, por favor, parar de sorrir assim. Você parece realmente assustador para as outras pessoas. Mirajane sussurrou para o lado enquanto evitava encontrar os olhares distantes dos transeuntes focados no imã de atenção indesejado ao lado dela. Depois de deixar a guilda, Mirajane decidiu levar Naruto a um banco para abrir uma conta para o dinheiro da recompensa de seu primeiro trabalho. Antes de entrar, o mago do classe S garantiu à loira que o banco era confiável, pois ela usava seus serviços há anos. O processo não demorou muito,
pois as únicas coisas que Naruto precisava fornecer eram seu nome, a filiação da organização e depósito. Desnecessário dizer que o caixa ficou mais do que um pouco pasmo com a grande quantidade de dinheiro depositado inicialmente. Até a dona do banco veio de seu escritório para cumprimentá-los depois de ouvir sobre um novo cliente investindo 10 milhões de joias em seu banco. Com o sistema bancário de Fiore, Naruto seria capaz de acessar seu dinheiro de qualquer banco dentro de Fiore ou qualquer outro caixa eletrônico no continente. Além disso, Naruto começou a ter uma ideia geral do preço típico em Fiore. Os preços da maioria dos itens, como comida ou outros objetos do cotidiano, variavam de 100 a 10 mil joias, dependendo se eram considerados itens para uma vida luxuosa. Qualquer coisa acima disso geralmente se enquadrava em categorias como transporte ou imóveis. Sorrindo com alegria excessiva agora que sua situação financeira havia sido resolvida graças a Mira, a atitude otimista de Naruto foi enfatizada pelo leve zumbido acompanhado pelo balanço para frente e para trás da maleta substancialmente mais leve que segurava em sua mão. Eu não posso evitar. Eu só comi os deliciosos almoços pequenos que você faz e é a primeira vez que como um jantar feito por você. Eu amo a sua comida. Mira tropeçou levemente, um leve calor permeou suas bochechas ao ouvir as palavras de Naruto que encheram seu estômago com uma sensação inexplicável de nervosismo. Parecia que algo estava fervendo dentro dela, criando pequenas contrações em seus movimentos. Ei, tudo bem aí? Naruto perguntou estendendo a mão para Mira depois de vê-la quase tropeçar. Eu estou bem, ela rapidamente respondeu empurrando a mão de Naruto para longe. Ela não podia negar a frustração que sentia por quase tropeçar sem motivo aparente. De qualquer forma, eu não me importo de convidar você para jantar se estiver com fome. Você pode simplesmente aparecer, mesmo que tenha vontade. Eu adoraria. Naruto disse antes de suspirar em conhecer o cansaço. Infelizmente, a igreja fica no lado oposto da cidade, então é um pouco fora do caminho para mim. Ah, acho que é verdade. Mirajane concordou, sentindo um pouco de decepção. Empurrando o sentimento negativo de lado, ela de repente se lembrou de um assunto sobre o qual ela queria perguntar a Naruto. Falando nisso, Mira começou seus olhos azuis celestes atraídos para a maleta correspondente na mão de Naruto. Você está planejando comprar um apartamento agora que tem o dinheiro? Segurando sua própria maleta, Mirajane continuou a explicar o significado da quantia. Nós dois ganhamos 10 milhões de joias com o trabalho e o aluguel de apartamentos nesta cidade geralmente varia de 50 mil a 80 mil. Mesmo se você alugasse um apartamento barato, ficaria bem por anos. Meu próprio apartamento, hein? Sim, na verdade há muitas casas no mercado imobiliário agora, já que a maioria das pessoas tende a morar em cidades com guildas conhecidas. Se você olhar em volta, verá que algumas casas têm placas de venda em suas janelas. Quando eles fizeram a curva final para o quarteirão onde a casa de Strauss estava localizada, Naruto diligentemente seguiu atrás de Mira enquanto a mulher de cabelos brancos retirava uma chave de seu bolso antes de abrir a porta de sua casa. Dando o primeiro passo para dentro, ela piscou curiosamente ao não ouvir um segundo conjunto de passos seguindo e se virou para ver Naruto ainda parado do lado de fora da porta olhando para algo do lado de fora. Naruto? Você vai entrar. Lembrando que ele estava parado e olhando para o nada como um idiota, Naruto deu um pulo antes de erguer a mão para acenar para as preocupações de Mira. Desculpe, mas acabei de me lembrar de algo que preciso fazer. Estarei de volta em alguns minutos. Olhos azuis celestes observando enquanto Naruto fechava a porta antes de correr na direção que ele estava olhando, Mira arqueou as sobrancelhas em suspeita antes de simplesmente encolher os ombros. Ela sabia muito bem que Naruto operava de maneiras estranhas. Bem, pelo menos ele sabe o caminho de volta. Enquanto isso, do lado de fora, assim que Naruto passou pelas janelas da casa de Mira, essencialmente deixando sua linha de visão, ele infundiu chakra em seus pés e disparou em direção ao canto do quarteirão, percorrendo a distância de 40 metros em menos de meio segundo. Para o olho destreinado, pareceria um simples garoto loiro de jaqueta laranja se teletransportando do meio da rua para o outro lado. Parado escondido atrás da esquina, agora cambaleando em choque com a rapidez com que foi detectado e encontrado, Elfman cambaleou para trás quando se viu sob o olhar altamente calculista de Naruto. Percebendo quem o estava espionando, o olhar incriminador de Naruto se iluminou significativamente até que não houvesse uma única partícula de intimidação dentro deles. Oh, é só você, Elfman. Você deveria ter dito alguma coisa se nos visse.
Eu estive me perguntando quem estava nos observando nas últimas semanas. Durante a semana em que ele treinou Mirajane, Naruto foi informado por Kurama que havia uma terceira presença nas proximidades quando ele foi chamado pela primeira vez por Naruto, que precisava de um pouco de seu chakra no momento. A velha raposa primordial havia afirmado que havia emoções negativas obscuras e trêmulas vindo da presença, mas não havia nenhum mal malicioso. Era por causa do estado de espírito confuso e conflituoso do alvo que Kurama não conseguia identificar com precisão de onde eles vinham, pois as emoções continuavam voltando do neutro para o negativo. Por precaução, Naruto pediu a Kurama que confiasse a ele um pouco de seu chakra para que ele pudesse continuar monitorando a localização da pessoa escondida, ao que Kyuubi graciosamente obedeceu, apesar de desconsiderar quaisquer possíveis preocupações de que a presença representasse uma ameaça. Assim, ao longo da semana, Naruto fez um clone continuar a verificar seu espião particular, descobrindo que, apesar da aparição diária agendada do batedor, eles não tinham intenção de atacá-los. Naruto estava pronto para simplesmente descartar o assunto como um garoto curioso até que ele detectou a mesma presença ao virar da esquina. Não querendo perder essa chance, ele não poupou esforços para encontrá-los e potencialmente capturá-los, até que descobriu que era apenas Elfman o tempo todo. Você sabia que era eu, o gigante de um homem gaguejou, boquiaberto em confusão. Não, eu não sabia até agora. Naruto admitiu enquanto colocava uma mão na nuca em alívio. Você sabe como é estranho saber que alguém está te observando, mas não saber quem é? Você me deixou paranoico durante toda a semana, sabe? Desculpe. Elfman murmurou um pouco envergonhado. Eu tenho um pedido que preciso fazer a você. A expressão de Naruto tornou-se uma surpresa genuína antes de mudar para uma curiosidade. O Jinchuriki pretendia falar com Elfman por um tempo, já que ele não o via desde o dia do funeral, mas ele não tinha ideia de que o grande humano pretendia pedir algo a ele. Antes que ele pudesse perguntar ao irmão Strauss do meio o que ele precisava, Naruto ficou atordoado quando Elfman abaixou todo o seu corpo da cintura para cima formando um ângulo reto quase perfeito, todo o seu corpo abaixo do queixo de Naruto. Naruto, por favor, me ajude a ficar mais forte. Eu sei. Elfman fez uma pausa para empurrar para baixo o caroço que se formou em sua garganta. Eu sei que você ainda deve me odiar pelo que fiz a Lisana. Foi meu próprio egoísmo que causou isso. E mesmo agora estou fazendo um pedido impensado e imprudente a você, mas por favor. Olhando para baixo enquanto Elfman inclinava a cabeça para cima, Naruto encontrou o olhar mais duro que ele já tinha visto no macho Strauss desde que chegou a Yarlan antes de abaixar a cabeça mais uma vez. O Jinchuriki sabia que Elfman se orgulhava de viver de acordo com os ideais de um homem, mas abaixar a cabeça e se prostrar assim? Elfman! Naruto começou antes de suspirar instantaneamente, notando os muitos olhares que eles estavam atraindo com a estranha exibição. Dane-se, desde quando ele se importava com o que as pessoas pensavam. Quem se importava se havia um enorme gigante humano se curvando para ele como se ele fosse da realeza? Ele era Uzumaki enlouquecendo Naruto. Acho que começamos com o pé esquerdo porque eu não te odeio. Agarrando a gola da camisa de Elfman com ambas as mãos antes de puxá-lo de pé, Naruto ignorou o olhar atônito de Elfman antes de retomar sua declaração. Naquele dia no trem, quando ouvi o que você fez, não fiquei bravo com o que você fez, fiquei bravo com o motivo pelo qual você fez isso. Naruto esfregou a nuca, amaldiçoando internamente sua sorte. Quase todas as pessoas aqui o lembravam de si mesmo ou de alguém que ele conheceu em algum momento nas Nações Elementais. Embora ele não odiasse contar partes de sua história para pessoas como Mira, ele não necessariamente gostava de compartilhar essas partes, pois elas sempre conseguiam lembrá-lo desagradavelmente de seus piores momentos. Escute, uma vez conheci um cara que sempre seguiu uma regra na vida, que era proteger e manter sua palavra, não importa o que. Se ele fizesse uma promessa, você pode ter certeza que ele iria para o inferno e voltaria para cumpri-la. Mesmo que o mundo inteiro estivesse contra ele. Naruto fez uma pausa para rir um pouco, relembrando os dias de juventude, quando não havia ninguém ao seu lado, exceto alguns poucos selecionados. Ele era arrogante, e ele me lembrou um pouco de você. Apesar de levar a pequena facada, Elfman ignorou, já que ele foi totalmente seduzido pelo homem da história de Naruto. Certa vez, ele fez uma promessa a um amigo próximo dele, dizendo a ela que não importava o custo, ele realizaria os sonhos de ambos. No entanto, para manter essa promessa, ele precisava de poder. Foi nesse ponto que o semblante de Naruto ficou muito mais sombrio do que antes.
Isso não passou despercebido por Elfman, que ficou tenso quando o tom da história de Naruto começou a ficar mais pesado. Ele precisava de poder para atingir seu objetivo e então recorreu a métodos mais desagradáveis na época. Ele brincou com um poder perigoso acreditando que poderia controlá-lo na época, e quando finalmente chegou o momento de usá-lo, ele não apenas não conseguiu atingir seu objetivo, ele feriu gravemente sua amiga a quem havia prometido e quase a matou. Naruto encostou as costas na parede próxima, sentindo-se significativamente mais cansado quando a fadiga da missão de hoje começou a aparecer mais uma vez. Aquele cara que eu conhecia, Elfman, era eu. E naquela época, eu estava com raiva de você porque você me lembrava de mim mesmo naquela época. Não sou perfeito, sou a coisa mais distante que existe da perfeição porque sei eu estraguei tudo mais vezes do que posso contar ao longo dos anos. Eu sei exatamente como você se sente porque eu estive no mesmo lugar onde você está agora. Elfman cerrou os punhos em bolas apertadas mais uma vez, sofrendo com a culpa avassaladora e o ódio autodirigido que vinha tentando conter há dias. Se você sabe como me sinto, por favor, diga-me como para a dor que lateja em meu peito ou o mal-estar que sinto no estômago. Como posso me tornar forte o suficiente para jogar fora esses sentimentos? Elfman perguntou, o desespero vazando em sua voz. Naquela época, eu me sentia sozinho. Como se não houvesse ninguém que pudesse entender como eu me sentia. Perdi a confiança que uma vez tive em mim mesmo e pensei que nunca mais a encontraria até que um cara que considero um dos meus professores me disse confiar em meu próprio poder se quisesse alcançar meu objetivo. Graças a ele e a muitos outros, me tornei forte o suficiente para lutar por aquilo em que acreditava. Naruto empurrou-se para fora da parede do prédio próximo, movendo-se para ficar diante de um elfo em conflito mais uma vez. Eu sei melhor do que a maioria que é quase impossível se tornar mais forte sozinho. Naquela época eu não queria que ninguém passasse pelo que eu passei, e se eu não pudesse evitar, pelo menos eu poderia ficar ao lado e ajudá-los a seguir em frente. Os olhos de Elfman se arregalaram quando ele de repente se levantou. Então isso significa... Naruto sorriu antes de acenar em confirmação. Sim, eu vou te ajudar. Elfman espelhou o sorriso de Naruto com a mesma intensidade, mas o superou em termos de brilho. No entanto, Naruto de repente falou perdendo toda a pretensão de bondade e cortando a euforia de Elfman. Há uma condição. Esperando mais uma vez ser vítima do olhar frio de Naruto de antes, Elfman sentiu um punho denso socar levemente seu peito, optando por permanecer lá. Peça desculpas a Mira. Ela tem estado muito preocupada com você a semana toda. Elfman ergueu o queixo encontrando o olhar caloroso de Naruto e o sorriso de 1000 watts. Sorrindo mais uma vez, Elfman assentiu sem palavras, muito feliz por ter encontrado um vislumbre de esperança mais uma vez. Agora vamos. Eu quero comer a refeição caseira de Mira imediatamente. Naruto declarou já marchando de volta para a porta da frente do Strauss. Elfman soltou uma risada calorosa ao ouvir o motivo da urgência de Naruto enquanto corria em direção ao loiro até que ambos parassem na porta. Você não ficará desapontado. O que quer que Mira faça irá surpreendê-lo completamente. Colocando uma mão na maçaneta da porta enquanto usava o polegar para abrir a maçaneta, Elfman abriu a porta dando o primeiro passo para dentro, onde foi seguido diretamente por Naruto. Ao ouvir a porta abrir, Mirajane vestida com um avental preto de cozinha se moveu em direção à porta onde ela tinha certeza, ou pelo menos ela pensava que era, de quem era a chegada. Ei, Naruto, você viu o Elfman? Não consigo encontrar. Quando Mirajane saiu da cozinha entrando na sala da casa, ela encontrou a pessoa que procurava em particular junto com a pessoa que ela havia convidado para sua casa. Homem-elfo. O único irmão da família Strauss deu 3 escassos passos até ficar diante de sua irmã e puxá-la para um abraço. Estou em casa, Mira. Surpresa com o comportamento gentil do gigante, Mirajane se viu retribuindo o gesto encontrando a situação semelhante a quando seu irmão mais novo frequentemente buscava conforto quando atormentado por pesadelos. Um pequeno movimento de seus lábios cheios do calor envolvente do sol em uma bela tarde de outono enfeitou suas feições gentis enquanto ela acalmava suavemente seu irmão trêmulo com ministrações tranquilas e tranquilizadoras. Bem-vindo ao lar, Elfman.